Voltamos a conversar aqui em nosso estúdio com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo da Fonseca. Ministro, nós falamos no programa todo sobre conciliação, mediação, arbitragem, mas hoje o senhor está numa turma criminal do Superior Tribunal de Justiça. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a questão da execução provisória da pena. Qual a avaliação do senhor sobre isso? Olha, eu acho que isso é muito positivo, a discussão sobre esse tema, porque a sociedade, ela precisa e exige uma efetividade do que chamamos de jurisdição, da decisão que a justiça determina para que não haja um sentimento de impunidade. Por outro lado, a Constituição Federal assegura àquele que está respondendo a processo de natureza criminal o princípio do contraditório e da ampla defesa. E a Constituição chega a dizer que ninguém será culpado senão após o trânsito em julgado. É uma questão, portanto, de se perguntar qual o momento cabível para ter início uma pena, a execução de uma pena. O Supremo Tribunal Federal, numa guinada jurisprudencial, efetivamente, disse que não existem 4 instâncias brasileiras e que a Constituição assegura o duplo grau de jurisdição. E por isso, a partir do julgamento do Tribunal de Justiça, da confirmação daquela decisão e do Tribunal Regional Federal, pode-se pensar em execução provisória da pena, ainda que, excepcionalmente, aquela decisão, aquela sentença, possa ser alterada pelas chamadas instâncias especiais. E apesar dessa decisão do Supremo, por exemplo, o STJ como instância especial, ela pode rever, em alguns casos específicos, essa execução? Pode sim. Evidentemente que continua sendo possível o ajuizamento, a interposição, do recurso especial para o STJ e do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. E o relator, excepcionalmente, quando verificar que existe uma contradição da decisão tomada com a jurisprudência consolidada do Supremo ou do STJ em determinados crimes, por exemplo, o STJ diz que aquele fato cometido daquela forma não é considerado típico crime e o tribunal confirmou uma tese oposta, esse é um exemplo de que o tribunal pode conferir excepcionalmente um efeito suspensivo e não executar a pena. A sociedade está aplaudindo em função do sentimento de não impunidade, do sentimento da duração razoável do processo e do sentimento de que aquele que cometeu o ilícito não pode ficar 15, 20 anos, 30 anos e quando vai cumprir já deu a chamada prescrição. Mas a sociedade também no mundo jurídico, há quem defenda que isso foi uma alteração constitucional feita pelo Supremo Tribunal Federal, aquilo que a gente chama de mutação constitucional. Eu, particularmente, gostaria muito que a emenda do ministro Peluso ou a emenda a legislação, a proposta de nova legislação de alteração constitucional da Associação dos Juízes Federais fosse aprovada pelo Parlamento a fim de dar maior efetividade e maior apoio a esse sentimento que a sociedade, o tecido social tem no sentido da não demora na solução inclusive dos conflitos penais. É exatamente isso que eu queria perguntar. Rapidamente, a proposta da JUF, o senhor acha então que seria o ideal, já está no Senado, contemplaria isso e daria uma legitimidade maior? Exatamente. Mas o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, fez uma releitura da Constituição. Há advogados, como eu disse, é uma questão polêmica, nós temos advogados renomados, penalistas da USP. Que se trata de uma questão importante, que é a liberdade, né, ministro? A liberdade. Esses advogados defendem que errou o Supremo Tribunal Federal, e não só advogados, 4 ministros do Supremo, conceituadíssimos, entendem que a decisão tomada está equivocada na medida em que é preciso mudar primeiro o texto constitucional, que diz que ninguém será culpado, considerado culpado, senão após o trânsito julgado de uma sentença penal condenatória. Essa é a interpretação do princípio da chamada princípio da inocência, da presunção de inocência.
Os 7 ministros que mudaram a interpretação do Supremo Tribunal Federal a esse respeito, disseram: o princípio da presunção de inocência existe, vai continuar, a execução só será definitiva após o trânsito julgado, mas é possível, em razão do outro princípio, chamado princípio do duplo grau de jurisdição, aliado ao princípio da efetividade e da duração razoável do processo, nós estamos vendo aí conflito entre princípios constitucionais. É possível a execução provisória da pena. Os juízes federais, que trabalham na área penal, e os juízes estaduais, que trabalham na área também de corrupção, já vinham propondo muito essa nova reflexão a fim de evitar casos em que, depois de 20, 30 anos, mesmo confirmada a culpabilidade do réu, mas esse réu não vai à prisão em função dos recursos tomados e da prescrição ocorrida. Portanto, com relação à sua pergunta, especificamente o projeto da AJUF ou o projeto do ministro Peluso, eu não estou dizendo que o parlamento não fizesse alterações. É claro que tem que fazer alterações, essa é a função do parlamento de elaborar leis. Mas a essência desses projetos, da AJUF, da Associação dos Juízes Federais e do então presidente, o ministro Peluso, ela é fundamental para a construção não só de uma duração razoável do processo no processo civil, mas no penal também. Nós precisamos dar uma resposta para a sociedade e, ao mesmo tempo, assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Ministro, o tema realmente é muito importante, bastante complexo, apaixonante, dá vazão a muita discussão. Mas nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria de saber rapidamente do senhor. Obviamente que é um fórum adequado, Congresso Nacional, para discutir esse projeto da AJUF, e é bom que se discuta lá para que a lei chegue já preparada depois de bastante debate, mas é importante em alguns momentos o Judiciário também dar uma resposta, né? Como o Supremo deu e como o STJ tem dado também, sobretudo nessas questões cíveis, como o senhor falou, da conciliação, da mediação, que a população quer a resposta, não é isso? É verdade. E esse é o nosso desafio do ano de 2016, no sentido de construir, com o novo Código de Processo Civil, uma cultura real de diálogo, fazer com que o judiciário seja procurado como uma última tentativa, depois das diversas tentativas da sociedade, das pessoas, dos indivíduos na cultura do diálogo, e encontrar também a efetividade no mundo penal, sem esquecer que vivemos num mundo carcerário, um sistema carcerário caótico. Então, temos hoje uma população carcerária de quase 700 mil pessoas. Juntando aqueles que estão em prisão domiciliar ou com os mandados ainda não cumpridos, nós temos uma população, em tese, de 1 milhão de pessoas. Precisamos, sim, dar uma resposta à sociedade que diz não à impunidade, sem deixar de assegurar o contraditório e a ampla defesa a todos os cidadãos brasileiros. Ok. Ministro, nosso programa chegou ao fim. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Justiça para Todos. Eu agradeço. Como magistrado e como juiz federal, fico muito feliz da preocupação de um programa da Associação dos Juízes Federais, da TV Justiça, com temas tão relevantes e que dizem respeito ao caminho da sociedade do futuro. Obrigado. Eu conversei aqui no Justiça para Todos com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo da Fonseca. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.